ver. Bom, começando. Então, na aula passada, a gente falou, né, do método deixa eu virar aqui, do método das malhas, né, até a gente viu, né, que o efeito, vamos dizer assim, o bom desse método das malhas é que ele reduz o número de equações, né, que eu teria que ter se eu fosse resolver usando só as leis de Kirchhoff, né, a primeira e a segunda. Então, ele reduz o número de equações. A gente vai ver agora o método dos nós, que é mais um, tá? Então, pode-se usar o método dos nós ou pode-se usar o método das malhas. Depende de como você se sente mais à vontade, né? Claro que em algumas ocasiões, um vai ser melhor, em outras ocasiões, outro vai ser mais adequado, né? O método dos nós, por exemplo, é mais adequado quando eu tenho diversas fontes de corrente, né, no meio das minhas malhas, né? E o método das malhas é mais adequado quando eu tenho fonte de tensão. Porém, o método dos nós, se eu tiver fonte de tensão em série com resistores, eu posso transformar, né, numa fonte de corrente em paralelo com o resistor com o mesmo valor de resistência que tinha aquela fonte de tensão. Tá ok? Então, a gente continuando aqui o método dos nós, né, como é que, recapitulando ele, né, que eu comecei a falar dele na aula passada, então a gente tinha esse circuito, que era o mesmo do exemplo lá do método das malhas, e o que a gente vai fazer então, primeiro passo aqui, né, para resolver pelo método dos nós, é identificar quantos nós tem o circuito. No caso aqui, a gente está desconsiderando esse tipo de nó, por exemplo, que fica em ramo série, né? Então, esse tipo de nó aqui entre o E1 e o R1 aqui, a gente não considera porque a corrente que passa aqui por esse ramo, né, aqui de baixo, é igual à corrente que está passando aqui em cima, né? Então, a gente nem considera esse nó nos nossos cálculos. Bom, então a gente vai considerar esses nós aqui onde eu tenho divisão das correntes, né? Por exemplo, aqui eu tenho I1 chegando no nó 1, I3 saindo dele, I4 saindo dele também, né? E tem um outro nó 2 também que tem aí as divisões de corrente. Então eu identifiquei que esse meu circuito, eu tenho esses dois nós e um terceiro nó, que é esse nó aqui embaixo, né? Que a gente viu que ele é o nosso nó de referência. Então, esse aqui é o nosso nó de referência e a gente, então, não precisa obter equações dele, até porque a somatória das correntes nesse nó de referência aqui, né, se a gente pegar, somar as correntes desse nó, vai dar a soma das correntes do nó 1 e 2. Né? Então, esse aqui é o nosso nó de referência. Ele é o nó em que eu vou pegar, então, o valor das tensões aqui entre esse nó 1, por exemplo, em referência a esse nó de referência. Vou pegar a tensão em relação ao nó 2, medir ela em relação ao meu nó de referência. Tá? Bom, então a gente viu que dessas equações, né, então está aqui, né, por isso que a gente falou que a gente só precisa, ou só tem, na verdade, duas equações independentes, né? Porque a terceira aqui é do nó de referência, e ela é a soma das demais. E aí a gente, então, uma vez que a gente identificou, então, esses nós independentes, né? Que são os dois de cima ali, a gente, então, transformou, a próxima etapa foi transformar essa fonte de tensão, né? Aqui, e essa fonte de tensão aqui, em série com resistências, numa fonte de tensão, que está aqui, quer dizer, uma fonte de corrente, né, em paralelo com uma resistência que tem o mesmo valor de R1. Vejam bem aqui, ó. E qual é o valor da corrente? O valor da corrente, basta eu dividir o valor da tensão, da fonte, pelo próprio valor de R1 que está em série lá, né? Então, esse aqui é o nosso, vamos dizer assim, I
da fonte I da fonte 1, né? E esse aqui é o nosso I na fonte 2. Tudo bem? Bom, então a gente transformou, a gente tinha duas fontes de tensão em série com resistência, transformou então em duas fontes de corrente em paralelo com resistências, né? Então está aqui o R2 em paralelo com essa fonte de corrente que vale E2 para R2. Uma coisa que a gente vai fazer aqui, pessoal, eu arbitrei as correntes. São arbitrárias, arbitrei o sentido para elas. Eu não sei inicialmente que sentido elas estão. Para os próximos passos aqui, eu não vou ligar agora para essas correntes. Eu vou esquecer elas um pouquinho. Então, é esse nosso novo circuito aqui que eu vou fazer a análise. Eu esqueci daquelas correntes que eu arbitrei. Vou voltar nelas no final, né? Igual a gente fez com o método das malhas, tá? Bom, então aqui, um outro passo agora é aplicar a lei de Kirchhoff da corrente, né? Lei de Kirchhoff da corrente, ou a primeira lei, né, de Kirchhoff, nesses nossos nós, tá? Então, para o nó 1, pessoal, o que eu vou ter? Então, vou pegar esse primeiro nó aqui em laranja. Então, eu vou somar então as correntes entrando nesse nó e as correntes saindo. Como que eu considero corrente entrando e saindo aqui? No método dos nós. Para ele ficar padronizado. Então, as fontes de corrente, a fonte de corrente que está entrando no nó, olha só o sentido dela, né, aqui. Ela está, então, entrando, né, no nó 1. Então, vou colocar ela positivo aqui. Tá? Na equação. Depois, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar, então, para os outros ramos, R1, R3, o R4 aqui, no caso, que está conectando o nó 1. Né? Então, quem está conectando no nó 1 é o R1, o R3 e o R4. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar as correntes, então, como se o meu nó V1 aqui fosse a maior tensão. Então, eu vou fazer, vou colocar, se eu fosse considerar uma corrente aqui, ela estaria indo para baixo, né? Mais para menos. Então, a corrente estaria saindo. Então, vou considerar todas as correntes em bipolos passivos como se estivesse saindo do nó. Essa é a nossa definição. Então, correntes nos bipolos passivos estão saindo do meu nó. Eu esqueci, por enquanto, aqui, pessoal, daquelas correntes que eu arbitrei lá em cima. Então, para o método dos nós, eu vou considerar agora que todas as minhas correntes, exceto a fonte de corrente que está entrando aqui, né, elas saem desse nó. Então, vamos ver aqui, ó. Então, vai ficar essa corrente saindo aqui, vai ser V1 por R1. Coloco direto aqui, ó, menos V1 por R1. Menos V1 por R3. Está aqui. Agora, vou considerar a corrente saindo, então ela vai estar para cá. Então, V1 menos V2 sobre R4. Põe o menos aqui, ela está saindo. Igual a zero. Então, eu vou só ajeitar aqui essa equação. Olha só que interessante. Todos os bipolos passivos, então, que multiplicam V1, são aqueles bipolos que estão conectados diretamente ao nó V1. Né? Olha só, tem um ramo aqui, ó, R1. Tem um nó aqui, tá conectado aqui. Aqui o R3 está conectado, o R4 está conectado no nó V1. Então, olha só aqui, são todos os bipolos que estão conectados nele. Menos 1 sobre R4, V2. Veja bem, é o bipolo que está sendo compartilhado com o nó 2. Então, ele entra negativo aqui na minha equação. Né? Menos 1 sobre R4, V2. Igual a E1 sobre R1, que é a minha corrente, a minha fonte que está aqui. Se a minha fonte de corrente estivesse para baixo, pessoal, eu iria colocar ela, obviamente, com o sinal trocado aqui, menos. Tudo bem? Como ela está para cima, então a fonte eu sempre considero o sentido que foi dado para ela aqui. Tá? Entrando, saindo do nó. Agora, para os bipolos passivos, eu vou considerar eles sempre saindo do nó. Agora eu vou para o nó 2. Então, quem está entrando, corrente entrando no nó 2? Eu tenho essa fonte de corrente aqui. E2 por R2.
menos, aí V2 por R2, tá aqui, V2 por R5, tá aqui, ó, menos V2 Professor, por R5, pode falar. eu não entendi. A primeira posição que você coloca, tipo, E1 sobre R1 ou E2 sobre R2, eu não entendi quando é positivo e quando é negativo. Ah, vamos lá. Ele é positivo quando ele está entrando no nó, a corrente, tá? Olha só o sentido aqui da seta. Eu desenhei a setinha para cima aqui, nessa fonte E1 sobre R1. Aham, Da onde que vem esse sentido dessa fonte de corrente? Vem do sentido do circuito original. Olha a fonte de tensão. O mais dela não está aqui para cima? certo. Uhum. Então, o sentido da fonte de corrente equivalente vai ter o mesmo sentido da fonte de tensão original. Tudo Ah, bem? entendi. Então, se a fonte Aham, de tensão está com mais para cima, a fonte de corrente que eu for colocar para ele equivalente vai ter a corrente para cima. Tá? tá, Se a entendi. minha fonte de tensão tivesse para baixo, aí ia desenhar a fonte de corrente assim, ó, com a seta aqui para baixo. Tudo bem? Tudo bem, obrigado, professor. Pessoal, olha só. Então eu estou colocando V2 para R2 porque eu estou pegando a tensão direto aqui, né? Ó, essa tensão aqui. Essa tensão vale V2 por R2, ó, mais, menos. Tudo bem? Em relação ao nó de referência. Olha a outra aqui. V2 por R5. Né? Aplicando a lei de Ohm aqui, ó. Mais, menos. Tá ok? Agora, no R4, é uma diferença de potencial entre o 2 e o 1, porque ele está entre dois nós, né, que a gente está fazendo os cálculos, são as nossas variáveis. Então, ele entra aqui, ó, menos, aí como eu estou analisando o V2, vai ser menos V2 menos V1 por R4. Tudo bem? Então, pessoal, agora eu posso pegar isso aqui, reescrever, olha só interessante de novo. Aqui, multiplicando V2, são todos os bipolos passivos, né, que estão conectados a esse nó. Olha lá, o R2, o R5, o R4, né? E o que entra negativo aqui, ó, são das outras tensões que compartilham, dos bipolos compartilham nós, né? Então, por exemplo, o R4 ele está ligado tanto no 2 quanto no 1. Então, ele entra como menos 1 sobre R4V1. Assim como na equação do nó 1, ele entrou como menos 1 sobre R4V2. Tá? E aqui, então, eu ponho a minha fonte de corrente, para cada igual. Na forma matricial, como é que fica? Então, aqui eu tenho coluna 1, linha 1, referente ao nó 1. Linha 1, coluna 2. Olha só, fora da diagonal principal é a somatória daqueles bipolos que estão entre nós. Né? Do nó linha 2, coluna 1, então, ó, tem o outro aqui. Então, eu pego tudo que está entre linha 1, quer dizer, linha 2, coluna 1. E a linha 2, coluna 2, a matriz, é tudo que está conectado no nó V2. Tá? E aí, então, vezes V1, V2, e aqui são valores das fontes de corrente. Tá? Então, agora que eu posso resolver o meu sistema de equações, ou por substituição, né, dessas duas equações aqui, ou matricialmente, invertendo essa matriz A e multiplicando pelo vetor B. Tá? Dessa forma, eu vou obter o meu vetor x. Nada mais é, o meu x é o valor que eu vou encontrar para V1 e V2. Pessoal, tá claro até aqui? Tudo bem? Bom, depois que eu calculei, então, o valor do V1 em relação ao nó de referência, do V2 em relação ao nó de referência, o que a gente vai fazer? A gente vai voltar agora
com as correntes que a gente arbitrou. Então, a gente arbitrado elas no começo aqui, ó, né? Agora, eu vou voltar com elas para o meu problema original. Então, agora eu voltei para o meu circuito Professor, original aqui. Alguém quer professor, falar? Pode falar. sim. Você pode voltar para o circuito acima desse aí? Esse aqui. Isso. É que eu Tá. não entendi uma coisa. Eu pensei que nessa, onde tem um nó 2, eu pensei que as correntes tinham que estar saindo dele. Ou não? Saindo dele. Então, É, aqui, ela... ó. Tá vendo que o V2 por R2, a corrente está para baixo. Essa flecha aqui é a tensão, ó. Ah, tá, entendi. Desculpa, eu pensei que as Tá? flechas eram a corrente. Tá, Não, tá, entendi. é que eu, peraí, deixa eu desenhar de outra cor aqui que tá certo. Eu acabei bagunçando um pouco aqui. Então, essa azul aqui é tensão, tudo bem? Tudo bem. Aqui é tensão V2 em relação ao nó de referência, olha só. Aqui, ó. Tá. Tá? Aham. E aqui em vermelho são as correntes. Então, se eu tenho tensão para cima, corrente para baixo. Corrente para baixo. Tá? Tá, ok. Obrigado. Tá? Então, aqui, pessoal, voltei para o meu circuito original. E agora eu vou calcular realmente o I1, o I2, o I3, o I4 e o I5. Como é que eu faço? Eu já sei agora o valor das tensões desses nós em relação ao meu nó de referência, que está aqui embaixo. Né? Esse aqui todo é o meu nó de referência. Então, agora eu vou aplicar, né, a segunda lei de Kirchhoff. Ou, no caso aqui, a lei de Ohm mesmo. Né? Vamos lá. Olha só. Então, quem é I1 aqui? Ó? Essa primeira corrente. I1 vai ser a corrente que passa nesse resistor R1. Né? Então, vai ser V1E1 menos V1 sobre R1. Porque olha o sentido que eu adotei para minha corrente. Ela está indo do mais para o menos. Então, a minha queda de tensão, vamos trocar aqui de cor para não confundir, é para baixo, do jeito que eu arbitrei. Ou seja, eu estou falando que E1 é maior do que V1. Então, é E1 menos V1 sobre R1. Tá claro? Vamos lá. I2, mesma coisa, olha. Eu adotei o I2 para cima. Logo, a tensão em cima do R2 tá aqui para baixo. Então, o E2, eu estou supondo que ele é maior do que o V2. Então, E2 é I2 menos V2 sobre R2. Aí vem I3. I3 vai ser quem? Se eu arbitrei minha corrente para baixo, logo, pela lei de Ohm, obrigatoriamente a minha tensão tem que estar para cima. Então, vai ser V1, que eu estou falando então que o V1 é maior que o meu nó de referência, né, que está aqui embaixo. Vai ser V1 sobre R3. O I3. O I4. O I4, eu supus, arbitrei, que ele está indo do 1 para o 2. Então, entra no mais, sai no menos. Então, eu estou supondo que o meu V2 é maior que o meu V1. Né? Então, meu I4... Desculpa, pessoal. Meu V1 é maior do que o meu V2. Né? Corrigindo aí. Então, vai ser V1 menos V2 sobre R4. E aí, então, o I5... Olha só o I5. Eu arbitrei para cima. Então, eu arbitrei para cima, eu estou falando que a tensão em cima do R5, né, para estar tá de acordo aqui com a lei de Ohm, a minha tensão na referência é maior que a minha tensão aqui no V2, por causa do Eu? R5. Então, o que eu vou fazer? Sim. Pessoal, alguém está com o microfone ligado aí? Para Fico. desligar, por favor. Então, como é que vai ficar aqui? Tá vendo que a minha tensão é ao contrário? Quer dizer, o maior valor é a referência. Então, vai ser... Minha referência é como se fosse a tensão zero, tá, pessoal? 0 volt aqui. Então, vai ser 0 menos V2, então vai ficar menos V2, dividido por R5. Tá claro para todo mundo? Alguém ficou com dúvida? Tudo bem?
Vamos pegar o exemplo que a gente resolveu com o método das malhas. Vamos tentar resolver aqui pelo método dos nós e vamos ver se a gente chega nos mesmos resultados, né? Vamos voltar aqui, ó. Vamos ver como é que era o nosso exemplo. Então tá aqui. Nosso exemplo era esse circuito aqui, né? Então vamos pegar ele aqui, ó. Vou pegar aqui. Depois eu deixo a letra B como exercício para vocês. Pegar aí o nó de referência. Deixa eu selecionar aqui. Copiar aqui. Vou voltar aqui para baixo. E vamos colocar o exemplo aqui. Tá aí. Então esse é o nosso exemplo. Resolver esse mesmo circuito que a gente resolveu no método das malhas, só que agora usando o método dos nós. Tá? Então, deixa eu até apagar aqui essas correntes de circulação que são usadas para o método das malhas. Então, aqui não existe alfa, né? Não existe alfa, não existe beta. Tá aqui. Tirar isso aqui daqui. Dar uma limpadinha aqui no circuito. Isso aqui não tem mais sentido, ter esses sinaizinhos aqui. Bom, então, deixa eu apagar isso aqui. Bom, aqui no nosso circuito. Então, primeiro passo, a gente arbitrou as correntes I1, I2 e I3. Qualquer sentido que a gente quis. Arbitramos assim. Segundo passo nosso aqui no método das malhas, quer dizer, dos nós, é fazer o quê aqui? Identificar quantos nós a gente tem. Se a gente for observar aqui, eu vou ter aqui, olha, esse nó, né? Então, tudo aqui é o mesmo nó. Vou chamar de 1, né? Então, vou ter até uma tensão depois aqui, V1 para ele, né? Esse nó aqui, ele é um nó série, né? De um ramo série, então a corrente aqui é igual, então não quero considerar ele. Esse outro aqui também não me vale de nada, né? Que é a corrente que entra igual a que sai, né? E esse nó aqui embaixo é o meu nó de referência. Né? Até vou colocar ele aqui, nesse verde aqui. Esse aqui é meu nó de referência. Tá? Essa aqui é minha referência. Se é minha referência, eu vou tomar aqui como tensão 0 volt. Tá? Bom, então a gente só tem um nó efetivamente aqui nesse circuito. Só tem esse cara aqui, ó. Então, vamos aplicar aqui esse método. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui no método é transformar as fontes de tensão que eu tenho, em série com resistências, em fontes de corrente em paralelo com resistências. Então, fazer isso aí. Então, a primeira coisa aqui que eu faço, então, solução, vai ser, vou pegar aqui então, vou olhar o sentido da minha tensão. Ela está para onde? Para cima, né? Então, o sentido da minha corrente aqui na minha fonte de corrente também vai ser para cima. Aí eu tenho uma resistência de 5 ohms aqui em série com a minha fonte de tensão. Logo, vou ter uma resistência de 5 ohms aqui em paralelo com a minha fonte de corrente. Qual é o valor dessa minha corrente aqui na fonte de corrente? Vai ser 4 sobre 5 amperes. 4 sobre 5 amperes. Aí vem aqui. Não tenho nada, então tem agora o 2
aqui para o meu nó de referência, 2 ohm. Tem outra fonte de tensão com outra resistência aqui em série. Logo, vou fazer a mesma transformação para ele. Então, agora eu tenho aqui 7 ohm. E aqui eu tenho a minha fonte de corrente. Qual o sentido dela? Ah, minha fonte está com mais para cá, para o lado do V1. Então, minha corrente vai estar indo em direção ao V1. Uma seta para cima. E aqui está o meu nó de referência. Olha lá. Então, aqui agora, eu tenho o meu nó V1, né? Tudo isso aqui, então, mesmo nó. Está no mesmo potencial. Tensão V1 em relação à minha referência aqui. Para todo mundo. Né? Todo mundo aqui, então, está sobre uma tensão V1. Né? Então, agora eu vou montar aqui minha equação. Vamos ver aqui. Então, eu vou montar direto no sistema matricial. Olha lá. Então, quais são... Todo mundo, então a linha 1 diz respeito ao meu nó 1. Existe outro nó? Não tem. Então, só tem uma equação. Então, quem está conectado no 1? Ah, são esses bipolos aqui. Então, vai ser 1 sobre 5 mais 1 sobre 2 mais 1 sobre 7. Tem algum bipolo com outro nó aqui que não seja referência? Não tem outro nó. Bom, então só tem isso aqui. Então não tem nem matriz, né? Então eu até posso tirar aqui esse sistema, olha só. Vezes V1 igual a quem? Aí eu vou olhar as fontes de corrente que estão entrando no nó, eu ponho elas com valor positivo aqui depois do igual. Então vai ser 4 quintos mais... Opa, esqueci de colocar o valor aqui, que é 5 sétimos. Mais 5 sobre 7. Logo, o meu V1 vai dar aqui... Quem pode fazer a conta aí para gente, por favor? Professor, nesse caso Oi. tá só V1 porque o V2 igual a zero. No caso aqui, o que seria, você chamaria de V2, é o nó de referência, tá? Que é 0 volt. Aqui é 0, meu nó de referência. Certo. Tudo bem? Tudo bem. Mas se ele Agora não aqui... fosse zero, Não, então. Eu tenho que tomar alguém como referência. Não existe... porque eu estou pegando potencial, tudo bem? Então, eu estou falando, então, que em relação ao V1, ele nem poderia ser 0. Ele poderia ter um valor qualquer. Porém, eu ia continuar tendo um V1 daqui para cá, concorda? Se eu tomar esse cara como referência. sim, sim. Então, eu estou achando tudo em relação a esse nó de referência aqui. Em relação à Terra, por exemplo, ou algum outro circuito, pode ser que ele não seja 0. Tudo bem? Mas para o mundo do meu circuito, eu estou tomando ele como o 0 de referência. Tá? Não, perfeito, faz sentido. Então é isso aí. Entenderam, pessoal? Todo mundo? Quem não entendeu mais? Thales? Você quer que repita qual parte? Vamos reescrever a equação então, pessoal? Sem ser por análise, vamos fazer a análise dela aqui, ó. Vamos apagar isso aqui. E vamos escrever aqui. Então vamos lá. Pelo método dos nós, então, o nosso passo é o seguinte. Vamos aplicar a primeira
lei de Kirchhoff no nó 1. Tudo bem? Então vamos lá, ó. Então qual é a corrente que está entrando aqui no nó 1? Essa aqui. Então fica a corrente entrando, vou pôr positivo. Depois, a gente vai considerar que no nó de análise, as correntes nos bipolos passivos, as correntes saem dos bipolos. Então, como se tivesse uma corrente saindo aqui, corrente saindo aqui, corrente saindo aqui. Tudo bem? Então, qual é o valor dessa corrente aqui? A segunda lei é a lei de Ohm, né? Se eu tenho a corrente saindo aqui, ela entra no mais, sai no menos. Esse aqui é o meu zero de referência, né? Então, qual a tensão que está em cima desse resistor de 5 ohm? Tensão que está o meu resistor de 5 ohm? V1, né? Todo mundo concorda? Então, em relação a esse nó aqui, eu tenho o valor V1. Tudo bem? Então, vai ser menos... Qual é a corrente, então? Pela lei de Ohm, é V1 sobre 5. Aqui, agora, um de 2. Também é V1 que está em cima dele. Olha só, ele tem paralelo com o resistor de 5 ohm. Então, vai ser V1 sobre 2. O 7 também tem paralelo com o de 2. Qual é a tensão em cima dele? Ele está ligado entre o nó de referência e o nó V1. Então, a tensão V1 também. Então, é menos V1 sobre 7. Aí, a corrente aqui, essa fonte, está entrando no nó 1. Então, vou pôr a positiva. Então, vai ficar mais 5 sobre 7, igual a 0. Então, como é que vai ficar aqui a minha equação? Vai ficar, então, vou agregar todos os elementos que multiplicam V1. Então, vai ser 1 sobre 5, mais 1 sobre 2, mais 1 sobre 7. Menos aqui, né? Que é tudo menos. V1 igual. Vou passar para cá do igual as fontes, esses valores, essas correntes aqui, ó. Dessa e dessa. Então, vai ficar 4 sobre 5, menos aqui, né? Menos 5 sobre 7. Multiplicando todo mundo aqui por menos 1, vou obter, então, 1 sobre 5, mais 1 sobre 2, mais 1 sobre 7, V1, igual a 4 sobre 5, mais 5 sobre 7. Tudo bem? É isso aí. Professor, Pode perguntar. como que você fez para saber se o 5 sobre 7 você ia somar ou subtrair? Então, aqui as fontes de corrente, como a minha tensão ela é para cá, ela está no sentido de V1 aqui, não está? Mais dela, essa fonte de tensão aqui. Aí eu achei uma fonte de corrente equivalente para ela, né? Que é essa aqui. Então, o sentido dessa minha corrente vai ser o sentido que tinha minha tensão anterior aqui, ó. Para ser equivalente. Então, ela está indo daqui para cá. Né? A tensão. Logo, eu vou pôr uma fonte de corrente que vai daqui para cá também em relação ao V1. Então, essa minha fonte de corrente aqui, então eu estou considerando que correntes, para fazer minha somatória da primeira lei de Kirchhoff, né? Então eu tenho correntes entrando no nó e correntes que saem do nó. Eu não posso ter acúmulo de carga elétrica aqui no V1. Então a somatória das correntes tem que ser zero. Igual a água. A água que entra tem que ser igual à água que sai. Imagina que eu não tenho um reservatório ali, né? A água, só cano ligado. A água que entra é igual à água que sai. Né? Se eu não estiver armazenando água. Então, o sentido da corrente, então, para cima, diz respeito ao sentido que estava a fonte de tensão que deu origem a ela. E aí, como essa corrente entra no nó, eu ponho ela positivo. Correntes que saem do nó, eu ponho como negativo, só para poder computar do jeito certo. Poderia ter feito ao contrário? Posso. Eu poderia ter feito assim. Correntes que entram no nó, eu ponho sinal negativo no meu somatório. E correntes que saem do nó, eu ponho positivo no meu somatório. Tudo bem? Tá claro? Certo. Nesse método, sim. Só depois que a gente voltar para a corrente que a gente arbitrou, aí a gente vai ver se ela está ao contrário ou não em relação
essa nossa corrente que a gente arbitrou, tá? Mas, para esse método, a gente sempre considera as correntes nos bipolos saindo, como negativas aqui na equação. Tá ok, Gales? Professor, então só para Sim. confirmar, então se a segunda fonte de corrente tivesse invertida, ela seria negativa, apesar de ela ser um dipolo ativo, certo? Sim, sim. Sim, isso aí. Vamos fazer uma alteração aqui no nosso circuito? Rapidinho, só para vocês verem como é que fica. Olha lá. Eu vou inverter o sentido desses 5 volts aqui, ó. Eu vou pôr ele para cá. Tudo bem? Vamos dizer que ele fosse assim. Aqui é mais e aqui menos. Então a minha fonte de corrente equivalente, agora, ela ia ser assim. Tá ok? Aí aqui ia entrar como menos 5/7, porque sai do nó. Tá certo, pessoal? Bom, vamos voltar ao nosso original só para a gente comparar então com o nosso método das malhas, né? Você vai dar o mesmo resultado. Então, minha fonte lá é assim, né? Que é mais, que é menos. Então, aqui, se eu coloquei mais no sentido V1, volta para o sentido original, que é para cima. Pessoal, alguém fez aqui? Quanto que dá o V1? E quanto que dá 106/59 em decimais? Um ponto 1,8 mais ou menos, né? 1,8 volts. Vamos ver aqui o nosso exemplo anterior aqui. Tensão, deixa eu ver se tem algum lugar. Não tem a tensão em nenhum lugar, mas vamos calcular a corrente agora para a gente ver. Vamos calcular as correntes. Então, quanto que vai dar a minha corrente I1 aqui, hein, pessoal? Agora eu tenho que voltar para esse circuito original. Esquecem esse aqui, ó, agora. Agora eu tenho que voltar para esse original aqui, já que eu calculei a minha corrente, quer dizer, já calculei quanto vale a minha tensão V1 em relação a esse nó de referência. Então agora eu vou achar o I1, o I2 e o I3. Então quanto vai ser o I1, hein, pessoal? Então voltando ao circuito original, I1 vai ser igual. Então vamos lá. Então o I1 eu considerei ele para cima. Então ele entra no mais, sai no menos. Né? Então, como que vai ficar aqui, hein, pessoal? E agora? Qual é a equação que calcula o I1? Não dá para usar E igual R, V igual E menos RI? Sim, sim. Mas eu não sei ainda quanto que é o I, né? Mas você não tem o V, Ah, tá certo. Agora tem o o V e E acho o I. e É o isso aí. R? É isso aí. É isso aí. Perfeito. Quem falou? O Bruno. É isso aí, Bruno. Certinho. Então, olha só. Aqui está o meu V1, concordam? Então é o que o Bruno falou, olha lá. Vamos aplicar a segunda lei aqui, para a gente ver o que o Bruno falou. Então, ó, do menos para o mais V1, não é isso, pessoal? Menos para mais V1, né? Aqui inteiro, né? Mais para menos 4, né? Menos para mais 5 e 1. Então, mais 5 e 1 igual a 0. Voltei para o mesmo lugar. Ou seja,
Foi o que o Bruno falou. V1 é 4 menos 5 e 1. Não é isso aí, Bruno? Isso. É isso aí. Então, quanto que dá o nosso I1 aqui? O meu V1 eu tenho, né? Vale 1,8. Né? Então, vai ficar menos 4, não é isso? Vou passar para lá. Aqui, menos 4, dividido tudo isso aqui por menos 5. Então, quanto que vai dar isso aqui, hein, pessoal? 0,44? 0,44, não é? Fizeram aí? Vamos ver se bate com o lado de cima? Tá. Olha, bateu, hein? Ó, I1, 0,44. E olha que aqui, olha a diferença. Lá no método das mais, eu tinha duas equações para resolver. Aqui, usando o método dos nós, fiquei com uma equaçãozinha só. Olha só. Só tinha essa equação para resolver. Viram a vantagem? Agora, quanto que vale o I2? Ah, é só calcular aqui, ó. I2 vai ser, então, mais, aqui está menos. Então, vai ser V1 menos 0 sobre 2. Então, vai ficar V1 sobre 2. Ou 1,8 sobre 2, ou 0,9 amperes. Vamos ver se a gente acertou. Ah, tá aqui, ó. 0,898, né? Aproximação. Nossa, tá certo. E o I3, por último, que é essa corrente aqui, vai ser, então, veja bem que agora ela está para baixo, né? Ela entra no mais e sai no menos. Aqui a gente vai aplicar a segunda lei de Kirchhoff. Então, olha só, o meu V1 está aqui, ó. Está aqui, né? Em relação ao nó de referência, meu V1 está aqui. Então, vamos aplicar aqui. Aqui vale V1 também, ó. Então, vou aplicar a segunda lei de Kirchhoff aqui nesse caminho. Então, eu vou mais, então, as pontas da seta é o mais, aqui a parte de trás era o menos. Então, mais para menos, eu vou fazer o contrário. Então, menos para mais V1. Então, esse aqui é o cálculo do I1, né? Então, para I1. Aqui 2, agora aqui para I3. Eu vou ter V1. Então, estou indo aqui, ó. Menos para mais V1. Mais para menos 5. Menos 5. Mais para menos 7. Professor, Pode falar. o V1 não deveria ser negativo aí, não? Por que negativo? Porque a corrente está saindo dele para o valor de referência, tipo, do mais para o menos. Então, veja bem aqui, ó. Eu peguei, o meu V1 não está aqui em cima. Quer dizer, Uhum, não está aqui. Ele é sempre positivo em relação ao nó de referência. certo. Certo? A corrente que eu arbitrei aqui para baixo. Certo? Veja bem que o meu V1, ele abraça tanto o meu resistor quanto a minha fonte de tensão. Concorda? Tá vendo que ele abraça os dois aqui, ó? E vai lá em cima, ó. Tá enxergando aí? Então, esse é o meu V1. Foi o jeito que eu calculei. Eu calculei ele como sendo maior do que a tensão no nó de referência. Tudo bem? Aí eu arbitrei a minha corrente e 3 aqui para baixo. Certo? Então eu vou ter, eu sei que você está pensando, já que eu tenho uma tensão positiva para cima, minha corrente 3 deveria estar para cima. Não é isso? Não é verdade? Por que eu fiz isso aqui? Foi para provocar vocês. Ó, eu coloquei o I3 para baixo. Quanto que você acha que vai dar o valor dela se eu fizer isso?
Hein? Professor, Você tá certo, ó. Eu coloquei ela para baixo. Pode falar. é que meu notebook descarregou na hora que você estava explicando por que que era positivo. Eu não peguei a explicação. Eu considero as tensões no meu nó, em todos os meus nós, exceto o de referência, como sendo positivo em relação ao meu nó de referência. Tudo bem? Tá, Se ele não entendi. for, vai dar negativo depois, no final. Mas eu arbitro isso. Tudo bem? Eu falo, sempre minhas tensões nos nós, em relação à referência, são positivas para mim. Tudo bem? Tá, entendi. Quer dizer que não depende do caminho da corrente, então, no caso. Aí o que vai ter? Porque são dois passos distintos. Uma coisa são as correntes que você Tá. arbitrou inicialmente. Tudo bem? Uhum. Aí você vai para o passo da solução para achar quem é V1, V2. Esquece essas correntes que você arbitrou. Agora você vai arbitrar o sentido o sentido das tensões V1, vamos dizer, se tivesse um V2, né? Todos eles como fossem positivos em relação ao menor de referência. Tudo bem? Tudo bem. Para aplicar o método. Aí vão surgir outras correntes. Não necessariamente no sentido que você arbitrou. Mas aqui, uma vez você arbitrou o sentido dessas tensões em relação ao nó de referência como positivas, as correntes nos bipolos devem ser, então, que está em cima de V1, tem que ser ao contrário do sentido que você arbitrou V1. Tudo bem? Tudo bem. Por isso que aqui, olha só aqui na tela, o 5 ohm, por exemplo. Como eu arbitrei V1 é maior do que o zero, então quer dizer, minha corrente está para baixo. Tudo bem? Tudo bem. E Entendi. não tem nada a ver com a corrente que eu arbitrei lá em cima. Tá certo? Aqui é para aplicação do método. Depois que eu calculei o V1, né, o V2, V3 e etc. que tiver, tudo bem? O que eu vou fazer? Eu vou voltar agora sim, circuito original. Aí, bom, considerando então que o meu V1 aqui, né, ele deu 1.8, porque veja bem, olha só em relação aqui, por exemplo, o meu I2. O meu I2, na verdade eu calculei errado aqui, né? Tá vendo que o meu I2 está para cima? Uhum. Não coloquei, não está ao contrário do que deveria ser, por causa do sentido de V1? Sim, Deveria ser para baixo, concorda comigo? concordo. Mas como você arbitrou isso aí inicialmente, você não sabia, aí o que você vai fazer aqui para corrigir? Tem que colocar um menos aqui na frente. Menos aqui. Menos 0,9. Olha lá. Está vendo aqui, ó? Por quê? Eu considerei que a minha corrente agora está para cima, né? Então eu estou falando que a corrente está ao contrário do que o meu V1 está dizendo, não é isso? Isso. Então eu estou pegando agora, na verdade, a corrente entrando no mais, saindo no menos, não é isso? Então eu estou falando que é 0 menos V1, que a minha corrente I2 é 0, minha referência, menos V1 sobre 2. Por causa agora do sentido que eu arbitrei para o meu I2. Entendi. Tá? Uhum. Então, o meu V1 agora ele vem aqui, ó, calcular o I2. Então vai ser menos V1 sobre 2. Tudo bem? Tudo bem. Agora, como é que fica o meu I3 aqui? Olha, menos para mais V1, mais para menos 5. Olha o sentido que eu arbitrei o I3. Para baixo, então é mais para menos em cima aqui do 7. Menos 7 igual I3 igual a 0. Então, o meu V1 eu conheço. Quanto que vai dar o I3 aqui? Vai dar V1 menos 5 sobre 7? Não. Isso, vai ficar 1,8 V1, não é isso? Menos 5 sobre 7. Tá vendo que o I3 também vai estar no sentido reverso aqui? Vai dar negativo? Entendi. Então, quanto que dá isso aqui? Deixa eu ver.
Dá 0,46. Então vai ficar menos Bem. 0,46. Isso. Ou seja, eu chutei errado, né? Na verdade, meu I3 está para cima. Chutei errado o I2, na verdade, ele estaria para baixo. Você entende? Então, o sinal negativo, ele corrige você. Tudo bem? Do sentido que você arbitrou, Tudo bem, entendi. quando você calcular. Então, recapitulando. V1, calculou V1, calculou V2, tal, e se tivesse outros nós aqui, certo? Agora você vai olhar para o seu circuito do ponto de vista das correntes que você arbitrou. Então, do ponto de vista das correntes que você arbitrou, você está falando que 0 é maior do que V1. Claro que não é. Você vai colocar 0 menos 1,8. Tudo bem? Dividido por 2. Então, você está vendo que vai dar negativo esse valor? Que é o valor da corrente I2. Ou seja, o I2 deu negativo. Ou seja, não é para cima, ele é para baixo. Tudo bem? Tudo bem. Entendi. Mas não precisa. Deixa lá o negativo. Não precisa mexer no circuito. Tá? Tá. Pessoal, tem que fazer exercício para poder treinar isso. Tudo bem? Façam exercícios para treinar isso aqui, porque pega muita gente esse caso dos sinais, tá? Então, cuidado. Muito cuidado com o sinal. Tudo bem? Tá claro, pessoal? Mais alguma dúvida? A gente vai para um outro tema agora. Podemos ir? Professor, o senhor poderia tirar uma dúvida de uma questão que eu tive? Ou Sim. isso melhor para o final da aula? Pode tirar agora. Pode É ser uma no final questão, da aula? pode ser sim. Pode ser? Então, no final da aula, você Pode. me lembra, tá? Tá, E a gente fica lá resolvendo as suas dúvidas. Bem? beleza. Então, vamos lá, pessoal. Então, deixa eu voltar aqui e agora a gente vai para a aula com um tema novo, que é circuitos. Então, todo o nosso circuito até agora, as correntes eram constantes. Corrente circuito, por isso que é CC, corrente contínua. Agora a gente vai entrar em circuitos cujas correntes, né, e tensões no nosso circuito são alternados, são senoidais ou cossenoidais, tá? Então a gente vai aprender nessa aula. A gente vai ver um pouquinho dos conceitos, então, dessas tensões e correntes de sinais senoidais. Vamos ver também a teoria de fasores, que, na verdade, vai pegar esse sinal que é alternado no tempo e vai transformar em um número parecido com o circuito com corrente contínua. Então, eu vou ter um valor de corrente que vai ser uma constante, porém, ela vai ser um número complexo, vai ser um módulo e um ângulo de um número complexo. Tá? Então, para isso, a gente vai ter que estudar função complexa, como que elas funcionam, e principalmente a equação de Euler. Tá? Aí a gente consegue extrair, então, fasores, e depois a gente vai ver como os nossos dipolos, no caso o resistor, o indutor e o capacitor, se comportam, né, em corrente alternada e como representá-los usando, então, fasores. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, aqui, só um exemplo aqui numa figura, a gente vai voltar nela e vocês vão começar a entender ela a partir do momento que eu começar a falar de fasores, tá? Então, só para vocês terem uma ideia aqui do que a gente vai começar a estudar, tá? Bom, então vamos lá. Vamos falar aqui sobre sinais periódicos. Então, eu tenho grandezas periódicas, vou começar aqui embaixo. Grandezas periódicas são, então, aqueles sinais que se repetem no tempo. Então, grandezas periódicas são, então, sinais que se repetem
no tempo, né? Pode ser qualquer sinal que tenha uma repetição temporal, né? Como, por exemplo, esse sinal aqui, né? Então, a cada vez que ele se repete, aqui é o tempo, né? Aqui é o meu sinal S de T. Cada vez que ele se repete, eu vou, então, dar um nome desse tempo que ele leva para se repetir de período T. Então, o período do meu sinal é aquela quantidade de tempo que ele leva para se repetir. Né? Então, no nosso caso, aqui, a gente vai medir ele em segundos. Tá? Então, uma outra... aí, para esse sinal aqui, a gente vai, então, definir algumas informações que a gente consegue extrair dele. Uma delas é, aqui eu tenho a amplitude, né, que é o valor máximo aqui do meu sinal. Então, tenho aqui a amplitude. Né? E, além disso, eu tenho o chamado valor médio do meu sinal. Então, é um valor aqui, né? Vocês até viram lá, né, no caso, no primeiro trabalho, né, que tinha lá energia, potência para calcular o valor médio. Então, a gente vai calcular o valor médio desse sinal como sendo, então, né, se eu pegar aqui um período desse sinal, eu vou pegar, então, essa área, né? Vou pegar, então, aqui essa área e vou dividir pelo tempo. Vou achar, então, o período, ou desculpa, o valor médio desse sinal, né? Então, esse valor aqui no meio é o S médio. Esse valor aqui de cima era o S max, ou amplitude. Tudo bem? Bom, como é que a gente calcula o valor médio de um sinal? Então, o S médio, valor médio, né? Então, o valor médio, deixa eu apagar e escrever aqui, pegar outra cor aqui. Então, o meu valor médio vai ser S médio igual a área dividido pelo período. Né? Então, a área em verde aqui dividido pelo período, que matematicamente é 1 sobre o período, a integral, né, de área aqui, que eu vou calcular essa área, vou pegar um tempo t qualquer, porque vale para qualquer tempo t até um tempo t mais o meu período, tudo bem? Para ser mais genérico. Vezes meu S de t dt. Então, esse é o meu valor médio do meu sinal. Isso vai ser importante quando a gente for começar a tratar sobre potência. Tá? Bom, então isso é o que a gente consegue extrair de informação dessa minha grandeza periódica. Uma outra grandeza aqui, quer dizer, uma outra informação que a gente tem aqui é a frequência de repetição. Então, a frequência com que se repete o sinal F vai ser dado por 1 sobre o período. Então, por exemplo, se eu tenho um período de meio segundo, então, em 1 segundo, o meu sinal se repete 2 vezes. Então, eu tenho 2 Hz. Então, aqui é em Hz e é o número de ciclos do meu sinal por segundo. Tudo bem? Bom, o que vai acontecer? O nosso sinal, das nossas tensões e correntes, são sinais que possuem valor médio igual a zero. Ou seja, são senoides ou cossenoides puras. Tudo bem? Com valor médio igual a zero.
Então, no na nossa tomada, se vocês conseguissem pegar um aparelho que chama osciloscópio para medir o sinal, né, e conseguir enxergar no tempo esse sinal de tensão, por exemplo, vocês vão ver que é uma senoide, tá? Então a gente vai trabalhar aqui com grandezas, que é um subconjunto dessas grandezas periódicas, alternadas, com valor médio igual a zero. Ou seja, então eu vou ter aqui um sinal, né? O meu sinal vai ser, então, uma senoide pura, tá? Então, aqui eu tenho valor médio. Então, esse aqui é meu S de T, né? Aqui meu T. Então, nesse caso aqui, eu tenho meu S de... Eu tenho meu valor máximo, né? Meu SM aqui, valor máximo, minha amplitude, né? Então, e tenho meu valor médio, S médio, igual a zero. Tudo bem? Então, essas são as nossas grandezas que a gente vai estudar aqui no nosso curso, tá? Então, como é que fica no tempo, matematicamente, essa representação? Então, por exemplo, é isso aqui, né? Então, vai ser S de T igual a S máximo seno de ômega T, né? Agora, o que é ômega? Então, ômega é 2 vezes π vezes F, radianos por segundo. Então, em vez de eu medir a minha frequência, né, F, eu estou medindo a minha frequência em radianos por segundo. Tá? Ou seja, quantas voltas, como fosse um círculo, né? Quantas voltas eu dou em 1 segundo. Então, por exemplo, se eu tiver uma frequência de 1 Hz, eu ando 2 π radianos por segundo. Tudo bem? Então, ou seja, quanto eu ando, como se fosse um círculo, né? Quanto eu ando de um círculo por segundo. Então, é como se eu multiplicasse esse meu eixo aqui, tá, do tempo, por ômega. Se eu multiplicasse esse meu eixo aqui por ômega, eu obter um outro eixo aqui, né? Eu vou desenhar ele para baixo aqui, pessoal, mas ele é em cima do outro, tá? Deixa eu só pegar a borracha aqui, que eu errei aqui. Então, eu teria... Professor, Pode falar. esse SM que está no eixo Y é o valor médio? Não seria zero, não? Valor máximo, máximo. Ah, Desculpa, esse aqui é tá. máximo. Eu pus um M maiúsculo aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos escrever Max aqui, ó. Tudo bem? Bem, obrigado. Tá? Então, se eu vou colocar aqui Max aqui, ó. Tá? Bom, então se eu for multiplicar por ômega esse meu eixo do tempo, né? Eu posso falar, em vez de eu falar aqui em segundos, né? Eu posso falar em radianos. Tudo bem? Então, como ficaria se eu multiplicasse? Eu vou até desenhar outro aqui. Vou ter, então, aqui a minha senoide, né? Então, se eu multiplicar por ômega aqui o eixo do tempo, aqui é S de ômega T, então aqui eu posso escrever em termos, então, agora, de radianos. Então, aqui eu ando 2π. Então, o meu período agora, em vez de ser segundo, ele é radianos. Então, aqui o meu período T, vale 2π radianos. Tudo bem, pessoal? Bom, agora vamos falar de uma outra propriedade no meu sinal,
que eu posso extrair dele, no caso agora, vamos considerar a nossa grandeza alternada, que é o chamado valor eficaz. Professor, Sim. não seria T igual a π? Opa, desculpa. T igual a π. Eu dei errado aqui. Tá. Foi mal, errei o olhômetro aqui. Aqui é 2π, π, tudo bem? Π sobre 2, tá? Então, se eu pegar aqui o meu período, Perfeito. agora aqui, se eu pegar o meu período inteiro, que ele se repete, o meu sinal, né? Na verdade, é inteiro aqui, né? E vai se repetir aqui só agora, certo? Aqui começa outra senoide. Então é 2π. Tudo bem? Aqui é π. Bom, vamos falar agora do valor eficaz aqui. Tá claro então, pessoal, até aqui? Tudo bem? Joia? Claro. Então, o valor eficaz. A gente vai definir, por definição, tá, pessoal? Essa propriedade do nosso sinal. É como se eu pegasse, então, um resistor. Onde eu tenho um resistor, e eu alimento esse meu resistor com uma fonte de tensão, tá? Nem vou desenhar aqui, vou desenhar depois para vocês, mas eu alimento aqui, tem uma fonte de tensão aqui, que produz uma tensão V de T. Opa, espera aí que... Atualizou aqui esse programa do tablet e agora ficou mais lento. Então, V de T, quando eu passar uma corrente, uma tensão V de T, lá vai corrente, né? Isso por causa da lei de Ohm, né? A lei de Ohm é válida para qualquer sinal, pode ser de qualquer jeito, até ruído. V de T é igual a R de T. Não importa aqui o que é esse V aqui. Tá? Então, V é igual a RI, continua sendo. Aí o seguinte, então a potência também, que esse meu resistor vai consumir, vai valer R vezes o I de T ao quadrado. Né? Quer dizer, também não altera. Né? Esse nosso P de T aqui seria a potência que o meu resistor está consumindo instantaneamente. Opa. Tá? Então, aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar, então, e vou pegar esse mesmo resistor R e vou alimentar ele. Agora, como eu conheço melhor correntes quando ela é contínua, eu vou alimentar ele com uma fonte de tensão aqui, DC, CC, né? De modo a passar uma corrente I, CC aqui nele, equivalente ou seja, que produza, uma corrente CC que produza a mesma potência que essa corrente I de T está produzindo. Ou seja, eu vou querer achar um P aqui, no caso aqui de corrente contínua, CC, né, igual a R vezes o ICC ao quadrado. E eu quero o seguinte, a nossa definição aqui agora é a seguinte, eu quero que o valor médio dessa minha potência instantânea seja numericamente igual à potência que essa minha fonte CC está fornecendo para esse meu resistor. Ou seja, a potência que esse meu resistor está consumindo se eu alimentar ele com uma corrente contínua. Tudo bem? Para isso, então, eu vou ter a seguinte igualdade. Então, o que eu estou querendo dizer é que essa minha potência CC vai ter que ser igual numericamente à minha potência, ao valor médio da minha potência P de T. Qual que é o valor médio dela mesmo, pessoal?
Zero? Será que é zero? Vamos plotar um gráfico aqui do meu P de T? Imagina que o meu V e o meu I são senoides puras, tá? Então aqui, vamos desenhar o meu I de T aqui, ó. Aqui o meu tempo. Meu I de T é uma senoide. Só, senoide, tá? Aqui está torto, mas é senoide. É uma senoide. Vamos olhar aqui. I de T ao quadrado. Quem é I de T ao quadrado, hein, pessoal? O que acontece com a nossa onda aqui quando eu levo ela ao quadrado? Fica toda acima do eixo X? Isso. Então vai ficar assim, né? Ó. Vai ficar um negócio assim. Aqui ao quadrado. E aqui. Opa. Aqui vai ficar ao quadrado. E aqui também vai ficar ao quadrado, não é isso? É isso aqui ou não é, pessoal? Professor, quando I menor que 1, não acaba ficando meio distorcido, porque ela fica menor que o I de T? Aonde? Quando I menor que 1. Quando o I tá aqui... Não, mas ele vai no máximo dele Esse aqui é o valor máximo do meu I, né? Espera aí. Meu I vai de um valor máximo aqui, né? Valor máximo até menos I max. Né? Então, eu não entendi a sua pergunta. Por exemplo, I igual a 0,9, a corrente. E ao Certo. quadrado dá 0,81, que é menor do que 0,9. Ah, tudo bem. Entendi o que você está falando. Se for menor que 1, né, o módulo, né? Aí vai ser para baixo aqui, tá? Isso. Eu considerei que o I é maior que 1 aqui, tudo bem? Só para ilustrar. O valor quadrado, tá? Mas é claro, se eu tiver um I abaixo de 1, vai ser aqui embaixo, né? Ó. Não é isso? Tudo bem? Sim, sim. Tô certo ou não? Não, tá certo, é que é meio doido. Mas enfim, faz sentido. Mas faz sentido, né? Que o valor menor que 1 ao quadrado, ele fica menor, né? É assim. Então, coisas da matemática, né? Então, pessoal, mas isso aqui não vai alterar nosso cálculo aqui. O que eu quero dizer aqui é o seguinte. Então, na verdade, eu vou achar o meu valor médio, não da curva em vermelho, do sinal vermelho, mas do sinal em verde. Do I ao quadrado de T, não é isso? Então, eu vou achar o valor médio aqui. Veja bem, o que aconteceu com o meu sinal aqui, hein, pessoal? Ele se repete agora a cada meio ciclo da corrente anterior, não é verdade? Não é isso? Ele está se repetindo aqui, ó, não é? Então, a cada meio ciclo da corrente I, eu tenho um ciclo completo da minha potência P de T. Então, ele tem o dobro da frequência. Então, se eu tenho um sinal, por exemplo, 60 Hz, que é o nosso caso aqui no Brasil, a minha potência instantânea tem frequência de 120 Hz. Tá? Porque, olha só, então, num ciclo de 60 Hz, que seria esse período T aqui, esse é o período T da minha corrente. Agora, esse é o período T da minha potência. Tudo bem? Então, olha só, esse outro aqui é uma repetição já, né? Do primeiro. Bom, então como é que vai ficar o meu valor médio aqui, hein, pessoal? Eu vou calcular, então, essa área aqui, ó.
e dividir por TP. Então vai ficar assim. Que P médio vai ficar igual a essa área aqui. Quanto vale essa área aqui, hein, pessoal? Vai ser, então, sobre TP. Que vai ser, então, igual aquela equação de cima. TP integral. No caso aqui, vou colocar aqui de 0 a TP, né? De I quadrado de T dt. Faltou o R, né? Peraí. R I ao quadrado de T dt. Que ainda tem que multiplicar por R essa equação aqui, hein, pessoal? Não vão esquecer do resistor, hein? Ó. Tem um R aqui. Dando uma escala aqui. Tá? Todo mundo concorda comigo que é isso aqui? Tudo bem, pessoal, por enquanto? Desculpa, professor, eu não entendi por que o R. Eu sei que é da potência, mas não é o gráfico da corrente? Não entendi. É que eu peguei o gráfico da corrente e elevei ao quadrado, né? Só que agora eu estou multiplicando por R ainda. Tudo bem? Aqui que ele faz o R multiplicando, uma constante. Ele só estica mais para cima, né? Se for maior que 1. Ou encolhe mais se for menor que 1. Tudo bem? Ok. Tá? Mas ele só dá uma escalonada só aí. Tudo bem? Então, pessoal, agora eu quero então que esse meu P médio seja igual ao PCC. Essa é a nossa definição de valor eficaz. É a definição. Então, P médio tem que ser igual a PCC. Então, o que eu vou achar aqui? Que vai ficar, então, 1 sobre TP, integral de 0 a TP, de RI ao quadrado de T dt, tem que ser igual a R I CC ao quadrado. Esse R aqui, ele é constante, ele pode sair fora da integral. Ou seja, eu posso cortar ele com esse aqui. Logo, o meu ICC ao quadrado vai ser igual a 1 sobre TP, integral de 0 a TP, de I ao quadrado de T dt. Ou seja, ICC vai ser igual a raiz de 1 sobre TP, da integral de 0 a TP, de I ao quadrado de T dt. Olha, isso aqui, esse valor de corrente ICC, então, é a nossa corrente eficaz da corrente I de T. Ou seja, é uma corrente, né, em corrente contínua, que ao aplicar em cima desse mesmo resistor, né, e eu aplicar essa corrente I de T aqui, o valor médio, quer dizer, o valor médio da potência elétrica nesse primeiro aqui é igual à potência em corrente contínua consumida nesse segundo caso aqui. Então, a relação entre essas duas correntes, para que isso seja respeitado, tem que ter, então, essa relação entre as correntes, a CC e a I de T. Ou seja, nesse caso, a gente chama, então, essa corrente ICC que a gente achou de corrente eficaz, ou seja, desculpa, valor eficaz da corrente I de T. Tá? Isso é válido também para tensão. Eu podia ter feito aqui V quadrado VCC ao quadrado em relação ao V de T, não é verdade? Ia só mudar a equação aqui, ia ser V de T ao quadrado sobre R. E aqui ia ser VCC ao quadrado sobre R. Vocês iam chegar na mesma caso, então, para tensão, então VCC vai ser igual a raiz
de 1 sobre TP, mesma coisa, de 0 a TP, V de T ao quadrado, né? dt. Então é válido tanto para tensão quanto para corrente. Esse é o valor eficaz. Então esse aqui, no caso, é o valor eficaz da tensão V de T. Para não ficar chamando de ICC e VCC, vamos dar um nome para esse, para isso aqui de IEF, de eficaz, tudo bem? E aqui vamos dar o nome de V eficaz. Bom, no caso, isso aqui vale, pessoal, para qualquer sinal V de T, não necessariamente só quer dizer, para qualquer frequência aqui, tá? Respeitando o TP ali. Então, no caso de I de T e V de T puramente senoidais, eu vou ter, então, que o I é eficaz. Então, pessoal, substituindo a equação aqui, né? Que V de T. Né? Só um minutinho, peraí. Então, se I de T for do tipo I max vezes seno de ômega t e meu V de t for um Vmax seno de ômega t, por exemplo, né? Então, que exemplo. Então, o meu valor eficaz da corrente, então, meu I eficaz vai ser igual, aí eu vou deixar para vocês resolverem a integral, mas vai ser igual a I max sobre raiz de 2. E o V eficaz vai ser o valor máximo da tensão dividido por raiz de 2. Então, esses são os valores eficazes. É o valor máximo do sinal dividido por raiz de 2. É a solução dessa integral aqui, tá, pessoal? É só substituir aqui esse Vmax, vai ficar Vmax ao quadrado, seno ao quadrado de ômega t, resolver, aplicar a integração aqui, tá? De 0 a 2πf desse sinal aqui, no caso vai virar 120 Hz, tudo bem? Aí vai virar aqui I eficaz I max sobre raiz de 2 e o V eficaz Vmax sobre raiz de 2. Tá claro, pessoal? O que é valor eficaz? Alguém ficou com dúvida? Podemos prosseguir? Tá ok? Bom, aí então, pessoal, se a gente voltar aqui no nossa programação, a gente falou até agora sobre as senoides. Vamos entrar agora no que diz respeito, então, como trabalhar melhor com esses sinais, tá? Então, a gente vai começar a falar agora, depois dessa introdução, sobre funções complexas e equação de Euler, tá? Bom, então vamos lá. Então, funções complexas. Bom, seguinte. Imagina que eu tenho um sinal. Esquece, vamos pegar aqui, por exemplo, um sinal qualquer. Vamos estudar aqui os números complexos. Vamos pegar aqui um sinal
Nem seja o sinal, vai, um número complexo qualquer, por exemplo, por enquanto. Vamos pegar aqui. Então, eu tenho aqui um eixo. Só fazer uma pequena lembrança para vocês aqui de números complexos, né? Então, eu tenho aqui um número C aqui, né? Que eu vou colocar aqui para ele um eixo J e aqui um eixo real. Então, esse aqui eu vou chamar de eixo imaginário. E vou definir esse meu número aqui. Vou chamar ele aqui de um número C. Tudo bem? Então, esse meu C, ele é composto, então, por uma parte real, número real. Então, vamos dizer aqui que essa parte real, ela tenha uma projeção aqui, né, no eixo real. Então, vou chamar aqui de A. Então, esse é A. E tem uma projeção aqui no eixo imaginário, né, aqui em cima. Vou chamar de B. Então, nesse caso aqui, o meu número complexo vai ser A mais JB. Poxa, mas da onde vem um número complexo? Né? O que é isso? Então, para a gente pensar nisso aqui, vem lá quando o pessoal estava resolvendo equações e se depararam com esse problema aqui, ó, que x ao quadrado mais 1 era igual a zero. Aí perguntava, como resolver essa equação? Né? Como achar a raiz dela? Como achar o valor de x? Porque chegava-se no valor que x era igual, x ao quadrado era igual a menos 1. Como que pode um quadrado ter lado, né, que multiplica um número, multiplica e dá menos 1, né? Sempre um número multiplicado por outro dá um número positivo, não é verdade? Aí foi introduzido, então, o conceito de número complexo. Logo, então, falou o seguinte, ó. Então, o valor de x, eu vou falar, então, que ele ia ser mais ou menos raiz de menos 1. Isso aqui é impossível matematicamente. Então, eu vou falar que esse raiz de menos 1 é um número j. Tá? Um monte de livro matemática, pessoal, vocês vão achar o número complexo como i, né, para a parte imaginária. Porém, aqui a gente vai chamar de j para não confundir com corrente. Tudo bem? Bom, então, percebeu-se que, se trabalhar dessa forma, j e j vale raiz de menos 1. Quando eu colocar aqui no valor de x, vai dar certo, né? Então, para isso, foi necessário instituir, então, pessoal, o eixo, além do eixos reais, que é o número que todo mundo trabalha comumente, foi necessário, então, atribuir um novo eixo que ortogonal a esse eixo dos reais, onde nenhum número real se encontra. Então, ele tem que ser ortogonal. E sendo, então, esse eixo ortogonal, vamos chamar ele de eixo imaginário, onde esses valores de j e todos os números que multiplicam ele, né, poderia ser aqui, por exemplo, menos 2, menos 3, menos 4, né, se encontram nesse nosso eixo imaginário. Então, além disso, esse meu número complexo, então esse aqui é chamado então de número complexo, atribuiu a ele, então, que além dele ter um valor imaginário, ele poderia ter um valor real junto, né? Que imagina que eu tenho uma equação em que dá aqui, parece que, por exemplo, 2 mais ou menos raiz de menos 1, né? Ou 2 mais ou menos j. Logo, também ele é uma raiz, né, dessa equação. Então, logo, meu número complexo, C, ele possui, então, uma parte real. Então, o A aqui é chamado, então, de parte real de C. E o meu B
Meu B é a parte imaginária de C. Tudo bem? Bom, além então, dessa representação de A mais JB, aí é que vem a contribuição do Euler. Ele falou o seguinte, esse meu número C também, ele observou que esse meu número C, ele faz um determinado ângulo aqui, ó, com o meu eixo real. Vamos supor, então, um ângulo θ com o meu eixo real. Esse meu número C também, já que isso aqui parece um triângulo retângulo, ele tem um valor aqui, né, que é o comprimento dessa minha flecha aqui, né, que é um módulo do meu número complexo. Então, ele falou que então tem um módulo aqui de C, que é o comprimento dessa flecha aqui. Então, Euler descobriu o seguinte, que o meu número C, então vem aqui equação de Euler, que o meu número C pode ser escrito como função, então, desse módulo e desse ângulo. Então, ele falou que o C vai ser o módulo de C vezes o cosseno de θ mais J C seno de θ. Né? Até aqui ele não descobriu nada ainda, né? Porque C, projeção dele no eixo real é o A. Então, o A é módulo do C, cosseno θ. O B é módulo do C, seno θ. Bom, é um triângulo retângulo, né, pessoal? Bom, aí eu tenho, então, aqui o meu A, né? E aqui, então, o meu B. Até aqui nada demais. Mas Euler descobriu, então, uma outra forma de escrever esse meu número complexo, que foi a seguinte, ele falou que isso tudo aí é igual a módulo de C vezes o E elevado a Jθ. Sendo que esse E aqui é o E lá, do exponencial lá, do logaritmo natural, né? Então, E vale 2,71, 72, alguma coisa, né? Bom, então esse aqui é a famosa equação de Euler. E a gente vai usar ela bastante para as nossas análises de circuito. Vamos ver como é que ela, então, vai nos ajudar, né? Bom, pessoal, vou fazer o seguinte. Como agora, a partir de agora, vai vir então, uma parte um pouco mais... quem tem que prestar um pouco mais de atenção, e falta 5 minutos para terminar a aula, eu vou deixar essa parte agora, vai vir em fasores, tá? Então, eu vou deixar essa parte agora aqui de fasores para a gente ver na próxima aula, tá? Bom, o que eu ia falar para vocês mais? Vou pedir para vocês pegarem a apostila lá de fasores, né, que tem parte de circuito CA, dá uma estudada, vejam lá como é que funciona os fasores. Pessoal lendo a apostila e vendo como é que funciona. Para a gente poder, na próxima aula, vocês entenderem mais das coisas que eu vou começar a falar. Combinado? Tá certo, pessoal? Bom, até aqui, alguém ficou com alguma dúvida? Para a prova 2, vai cair... Espera aí, o 2 foi...
O 2 é a parte de análise de circuito CC ainda. Avaliação 2, tá? Não caiu o CA ainda. CA vai ser a 3. Tudo bem? Então vai cair até lá o método. Estudando o método das malhas, você já resolve. Tudo bem, Thales? Mas o método dos nós também resolve. Tá? Então, um ou outro. Tá, João? Então, pessoal, então amanhã, laboratório aí da turma, se eu não me engano, turma 2. Não. Turma 2, né? Que é o laboratório de condutores e dispositivo de proteção. Tá joia, pessoal? Então, boa semana para vocês. Professor, Pode falar. aquela dúvida que eu tinha dito para o senhor, Beleza. Vamos ver aí, vamos ver. ainda é a questão 1.2 da lista de corrente contínua. Tá. Você quer compartilhar aí com a gente? Deixa eu compartilhar aqui. Deixa eu descompartilhar minha tela aqui, peraí. Tá. Para você poder compartilhar a sua. Deixa eu parar de gravar também, peraí.